Bom dia. Bom dia. Eu quero chamar a sua atenção. Ei, você que está aí presencialmente ou online. Ei, você que cantou, que canta, tocou e toca. Você mesmo. Você que está no som. Ei, tudo bem? Interpretando ou esperando para interpretar. Você do multimídia. Ei, vocês da recepção também. Aqueles que ajudaram a elaborar esse culto. Você que teve e tem alguma responsabilidade sobre este culto. Quero te convidar a esquecer todos os seus afazeres. Isso mesmo, esquecer. Deixe fluir. Cultue, adore, faça parte. Mas você que está interpretando agora, e o Wachinho e o André, eles vão participar daqui a pouquinho. Então vocês estão liberados agora, tá bom? Nesse momento. Mas olha só, você que está aí ouvindo, vendo, assistindo, adore ao Senhor, participe. Quem sabe tenha tempo que você não faz parte do culto, sem estar preocupado, atarefado. Que tal adorar a Deus, prestando atenção na mensagem? Esqueça as coisas lá fora, as daqui de dentro também. A próxima música, o próximo slide, calme, relaxe, respire, deixe fluir. Não julgue, ame, respeite, valorize, apoie a juventude, seja exemplo, se coloque à disposição, seja suporte, não faça aquilo que você não quer que eles façam. Deixe fluir. Agora, Lucão, Saulinho, pode soltar o som, mas após esse som, Wachinho, fica à vontade de tocar, e André, é com você. Oi. Ei. Ainda não reconhece a minha voz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Você. Que calor. Quem é você? Não vou negar quem sou, não há máscara. Opa, calma aí. Máscaras? Eu gosto dessas coisas. Quem sabe essa? Não. Essa dá medo. Talvez essa é mais neutra. Não sei. Essa... Câmera, eu vou te dar muito trabalho. Mas quem é você? Ei, quem é você? Você. Eu quero te mostrar uma coisa que tem lá atrás. Corre aí, câmera, corre aí. Vocês já leram o que está escrito aqui em cima? Saia para servir. Olha, essa igreja tem mais de 90 anos e talvez... câmera, come on. Talvez você nunca leu isso daqui. Ou talvez, Amanda, vocês leram várias vezes, mas será que essa mensagem está sendo real para você? Vamos pensar. Saia para servir. Mas lá atrás, olha só, tem outra. Está se falando assim, entre para adorar. É isso mesmo. Entre para adorar e saia para servir. Eu não sei quantos anos está ali, essa escrita, mas não importa o tempo. O que importa é o que você faz com essa mensagem. Entre para adorar, saia para servir. 10:01. Você está aqui há algum tempinho? Você já adorou a Deus nessa manhã? Você já serviu a Deus essa manhã? Calma. Não estou falando de música, não estou falando de tocar,
Não estou falando de preparar o culto, não estou falando de interpretar, não estou falando de estar na recepção. Estou falando se você prostrou o seu coração para Deus, entregou a sua vida de verdade para Deus nessa manhã. Mas Davi, eu sou batistinha. Sim, isso é ótimo, eu também sou. Mas você já adorou nessa manhã? Entre para adorar, saia para servir. Quantas vezes você saiu do templo para servir? Você consegue contar? Calcular? É fácil ou difícil? Se for fácil, temos um problema. Se for difícil, que coisa boa. Quem é você? Vocês acabaram de ouvir uma canção que fala, que retrata quem é você. E eu quero te fazer justamente essa pergunta. O que Deus vai ver quando você estiver lá escondidinho? O que Deus vai ver quando Ele te sondar? Vou repetir. O que Deus, Jesus, Cristo, vai ver quando Ele te sondar? Ele vai te sondar. Isso é fato. Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e conheces. E aí você continua e Ele vai falando: olha, eu posso ir no mais alto ou no mais baixo, e lá Ele estará. Não tenha dúvida. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Eu tenho por costume, enquanto estou falando, ficar pensando e imaginando o que você está pensando. Porque aqui da frente a gente vê diversas expressões. E são expressões antagônicas. Louco, né? Já que nós somos um corpo, era para ser uma expressão única, de louvor, de gratidão, de prestar atenção na palavra de Deus, de estar imbuído em falar do amor, em viver o amor, em sentir o amor, em pregar o amor, sem as aparências, sem as máscaras, sem as utopias, sem as neuroses, sem as loucuras que nós trazemos para nós mesmos e achamos que somos, uau, estrelas, eu sou gospel, E começa-se o show, pá! Conta-se os segundos, a câmera se liga, as luzes se acendem e eis o espetáculo. Vou cantar porque eu sou sensacional. Ai, ai. E eu começo a cantar, e eu começo até mesmo a ler a Bíblia, citar versículos, falar da palavra de Deus. Mas quando eu saio dali e está escrito para servir, eu começo a servir outras coisas, outras pessoas, quem sabe a mim mesmo, porque eu olho para mim e me sinto tão especial. Eu sou o popstar. Vem cantar. Eu estou com preguiça. Vem cantar, por favor. Vem no templo louvar ao Senhor. Deixa eu ver na minha agenda se eu não tenho nada para fazer. Hoje eu não tenho nadinha, Gui. Eu vou. Uau! Que adoração linda, perfeita, esplêndida. Vai ganhar uma estrelinha lá no céu, hein? Ai. Você pode pregar, cantar, louvar, dirigir o culto, ficar na recepção, ficar no banco. Davi, eu moro a 3 minutos e 47 segundos da igreja. Você pode pedir alguém para me buscar? Porque o meu salto é muito alto, e se eu sair andando eu posso me machucar, porque eu estou indo prestar o melhor culto para o Senhor. Eu sei que não são palavras doces para ser ouvidas, vistas na interpretação, mas são palavras que eu e você precisamos ouvir. Eu não tenho dúvida nenhuma. A Bíblia fala de sermos ousados e de pregarmos a palavra, não importa o lugar. Inclusive pregarmos a palavra dentro da igreja, é isso mesmo. Muitas pessoas vêm para a igreja para se entreter, um elevo espiritual. E aí, às vezes se critica as outras igrejas, as outras denominações, a igreja católica. Mas nós viemos para a igreja simplesmente por vir. Eu estou acostumado. Ou então, mais um domingo.
E aí eu leio aquela frase, não faz sentido nenhum para a minha vida. Eu saio, eu nem leio, eu nem quero ler. Eu só quero ver meus irmãos e bater um papinho, quem sabe dar um aperto de mão, um tapinha nas costas, e aí? Ou talvez mostrar minha roupa nova, minha meia, que minha irmã me deu, sei lá. Mas aí eu olho para a Bíblia e falo, uai, tem algo acontecendo de errado. É comigo? É comigo também. Porque eu aponto o espelho para mim e vejo as minhas podridões, os meus pecados, as minhas debilidades e dificuldades, mas eu me rendo diante do Senhor e falo, Deus, misericórdia. Mas enquanto eu estou pregando, eu estou olhando para vocês. Quem sabe alguém queira me abraçar, me beijar ou me apedrejar. Mas tudo isso faz parte. Lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado. E quem estava pertinho de Estevão? Saulo. Saulo estava imbuído em pregar o evangelho de Cristo Jesus. E ele fazia com todas as suas forças. E ao fazer, ele decidiu então matar os cristãos. Porém, contudo, todavia, ele caiu do cavalo. E ontem o Gui estava orando por mim. E ele usou esse termo. Ou o Antônio. Foi o Antônio? Eu estou velho. Um dos dois. Os dois oraram por mim ontem. O fato é, Paulo, ou Saulo, depende do hebraico ali. Ele caiu do cavalo para se encontrar com Jesus. Sendo este agora o último apóstolo. E uma observação dentro disso, se você ligar a televisão, a internet, começar a ler algumas coisas, você vai encontrar um monte de apóstolo rodeando por aí. Como assim apóstolo? Se a Bíblia diz que o último apóstolo foi Paulo, se uma das evidências para ser apóstolo era ver Jesus, alguém aqui já viu Jesus? Literalmente? Não. Não tem como ver Jesus, literalmente. Ao menos que ele abra uma exceção para você. Porque a Bíblia diz que o último apóstolo foi Paulo, Saulo. Tá, mas vamos lá. Quem é você quando ninguém vê? Independente do seu cargo, da sua função, das suas atribuições, se você é conhecido ou não, se as pessoas te conhecem ou não, te seguem ou não, te abraçam ou não, quem é você? Como eu disse, Salmo 139 diz, Senhor, tu me sondas, e Ele sonda de fato. Quem é você quando ninguém vê? Sabe quando você se depara consigo mesmo e você olha para si? Eu espero que você faça essa autoanálise e você consegue se olhar e perceber os seus erros, as suas dificuldades e buscar a misericórdia de Deus. Se você ainda não faz, faça. Nós precisamos disso. Todos os dias ser renovados, ser transformados, ser guiados pelo Espírito Santo. Senão as coisas complicam. Não é pela força, mas é pela palavra de Deus. Quem sabe você gosta de estar nas suas rotinas, nos seus afazeres, no seu trabalho, na sua vida. Há quem separe a vida secular da vida espiritual. Mas eu não, por mais que eu saiba fazer algumas mágicas, mas essa mágica de separar a vida eu não consigo. Não consigo entender. Como eu separo a minha vida, se Deus me chama por inteiro, como eu sou uma pessoa no trabalho, uma pessoa na faculdade, uma pessoa na escola, e na igreja eu sou outra pessoa. Você é o mesmo, o que está aqui, é o mesmo lá no trabalho? Eu sou meio nervoso, né? Quem me conhece mais. E às vezes eu falo, impulsivamente. Mas eu faço isso lá fora e faço aqui dentro. E você? Faz lá, não faz aqui, não faz lá, se esconde aqui, se esconde lá. Como que é o seu dia a dia? O mais louco e o mais interessante é pensar que Deus tudo sabe o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. E mesmo assim, nós optamos às vezes em mascarar,
nos maquiar e viver a nossa vida, empurrando com a barriga, e eu tenho bastante barriga para isso, e está tudo bem. Acabou o domingo e vem a segunda-feira, e eu continuo do mesmo jeito do qual eu entrei. E será que as experiências não transformam a sua vida? Se as experiências com Deus não transformam a sua, a minha, a nossa vida, nós não estamos tendo experiência com Deus, nós estamos vivendo um rito religioso. E quem crucificou Jesus? Os religiosos. Quem é você quando ninguém te vê? Quem sabe nesse exato momento, igual Faustão, né? Às 10h13 da manhã, você está simplesmente aí sentado, julgando, pré-julgando, ou pensando no outro. Fulaninho tinha que estar ouvindo. Não, é para você, é para mim. Essa semana foi turbulenta, bem turbulenta. E geralmente é assim, quando nós vamos ter alguma atividade. Porque, cara, o inimigo não está feliz, não. Ontem o pastor Gladys estava pregando no acorde. E ele falou coisas incríveis, sensacionais da palavra de Deus. E dentre essas palavras ele falou, se você não está vivendo nenhuma guerra, nenhum conflito, tem um problema aí. E tem mesmo. Cuidado com o marasmo. Cuidado com o mesmismo. Existem águas mais profundas, a palavra de Deus diz. Mas talvez você queira só molhar os seus pezinhos. Mas você pode nadar na fonte de Deus. Mas é uma opção. E não uma imposição. Nunca, 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 nunca. Porém, geralmente aqueles que estão apenas molhando os seus pés, são aqueles que estão apontando, julgando, segurando para que nós não possamos prosseguir. E pastor Gladys, de novo eu vou me apropriar das suas palavras. Quando ele leu lá o texto e falando que os jovens vocês são, misericórdia, jovens vocês são fortes, é isso aí, EBD, galera. Jovens vocês são fortes, mas fortes para quê? Para viver na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo o evangelho de Deus. Jesus nos ensinou a orar falando, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, Deus, não venha o meu reino, não venha minhas vontades. Por isso, quando você é chamado para servir em alguma área, não veja se isso, deixa eu ver se eu tenho um tempinho na minha agenda. Cuidado. Talvez você pense que você é um cristão, mas na verdade você nem é um cristão. Talvez você pensa assim, ache, que você está salvo. Pelas suas próprias convicções, não pelas convicções da palavra de Deus. O evangelho não é para ser mudado ou alterado por mim, por nós. É simplesmente para nós vivenciá-lo, viver. Nós não temos que mudar nada na Bíblia. Inclusive o seu contexto, que muitas das vezes são usados como pretexto para castrar, para dominar, para impedir com que você viva algumas coisas. Porém, a Bíblia nos mostra o que fazer. Por isso que a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque é a palavra de Deus que liberta, que transforma, que mostra o caminho, porque Jesus é o caminho, mas para você conhecer o caminho, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não bebe da palavra de Deus, você não está conhecendo o caminho. Talvez você escuta um monte de gente falando, um monte de vídeo legal, um monte de coisa, mas talvez você não está se apropriando da palavra de Deus para saber se isso realmente é real, de acordo com a Bíblia. E você está vivendo a sua vida de uma forma livre, leve, solta e curtindo ser gospel. Mas Jesus não chamou gospel. Jesus nem te chamou para... Na verdade, Jesus não chamou para um monte de coisa, né? Jesus te chamou para servir, cara.
E nós temos o privilégio de ter uma igreja para juntos congregarmos e adorarmos e servi-lo a Ele através da canção, através de diversas coisas, da palavra, da harmonia, da comunhão, da congregação, da celebração. E a gente se acostumou com isso, só que isso é só um pouquinho. Isso é só um pouquinho. E às vezes você ainda tem que olhar sua agenda se você não tem nada melhor. Então o salmista estava muito louco, me desculpe o termo. Não fique escandalizado. Mas ele falou que era melhor estar nos atos do Senhor do que em outro lugar. E por que será? Ai, meu Deus. Por que será ter um monte de banquinho vazio aqui, né? Por que será? Às vezes eu não venho nas programações. E agora eu quero falar para você, papai e mamãe, com carinho. Não me apedreje, não fique triste. Quem ama, corrige, né? Davi, você nem é pai para corrigir. Não sou mesmo, não. Só que eu conheço a palavra de Deus. Eu não preciso experimentar drogas para saber que ela me faz mal, por exemplo. E qualquer coisa, se quiser, a gente conversa depois. Mas olha só, talvez seus filhos não estão na casa de Deus por sua causa. Talvez seus filhos não estão nos embaixadores do rei por sua causa. Nas mensageiras do rei por sua causa. Nos amigos de missões por sua causa. Ei! Desperta, igreja. Jesus, a Bíblia nos chamou para nos santificarmos, para nos prepararmos, e não para a gente ficar dentro de casa, desfrutando, vivendo o melhor que a terra tem para me dar. Cuidado com essas teologias errôneas. A teologia da prosperidade, a teologia do coach, que afaga o seu ego, que fala que você é melhor que tudo, você é o principal de Deus. É como se Deus estivesse clamando misericórdia. Me dê o seu amor. Você é apenas uma criatura que Ele, por misericórdia, pode lhe tornar filho. Cuidado com o que você está se apropriando. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você lá no seu WhatsApp? Quem é você no Instagram? As fotos que você está curtindo, os vídeos que vocês estão assistindo? Quem é você? Quem é você lá dentro do seu quarto? Casado, solteiro, viúvo, sei lá. Quem é você? Quem sou eu? O que eu tenho feito com o meu tempo? Nós falamos de dízimo, né, das coisas, mas se você pensar no dízimo do seu tempo, quanto tempo você tem dado para Jesus? Se Ele não for o primeiro no meu coração. A gente não canta isso? Ele é o primeiro? Quanto tempo você dá para Jesus? Qual a prioridade na sua vida? Mas Davi, eu tenho que estudar. Claro que tem. Eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar. Mas honrando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Qual o empecilho na sua vida para você adorar a Deus? Tá, vamos continuar. A Bíblia diz em Salmos 1:1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Talvez você, eu, nós, somos esses aqui, que estamos nos assentando nas rodas dos escarnecedores. Estamos juntamente com eles escarnecendo uns aos outros. Ai, eu venho na igreja de manhã, que dificuldade. Ai, eu estou entregando. Ai, Jesus, eu estou fazendo tanto em vir no culto. Olha aqui a minha oferta para o Senhor. Enquanto os discípulos estavam lá na cruz, morrendo, perdendo a cabeça, a minha dificuldade, as marcas que eu trago na minha vida, né? Paulo fala das marcas, né? Quais são suas marcas? Ai, Davi, minha marca é acordar para vir para EBD. Cuidado. Cuidado. Talvez você prefira ou esteja naquele quadro de estar na roda dos escarnecedores, mesmo estando até na igreja. Talvez comentando a vida de alguém. Galvão Bueno gospel, né?
fica comentando a vida das pessoas. A pessoa chega e começa a falar, está vendo aquela pessoa ali? E começa a falar, começa a julgar, começa a apontar. Bom, eu já vi disso, então eu sei que não estou louco. Salmos 1, 2 a 4. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. E aí? Onde você se encaixa? Você está voando aí? O moinho está te levando, o vento está te espalhando? Ou você está aqui? Na lei do Senhor, e preste atenção, prazer na lei do Senhor. Estou vendo gente conversando, gostaria que você não conversasse. Na lei do Senhor, ter prazer na lei do Senhor, não é ter prazer nas minhas próprias leis, nas minhas próprias vontades, nos meus próprios desejos, mas é prazer na lei do Senhor. Dessa forma, eu, sim, pois será como a árvore plantada, tendo prazer na lei do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, eu terei prazer em Deus, eu viverei tendo prazer em Deus, e não nas coisas, e não nas pessoas, e não nos encontros apenas, porque Deus é maior do que tudo isso. E haverá um tempo que ele vai separar o joio do trigo, a ovelha dos bodes, e vai ter a separação. E talvez você não sabe nem o que está acontecendo no mundo. Existem muitas coisas acontecendo. Quem é você? O que você tem feito? O que você tem deixado de fazer? Nós cantamos um monte de canção. Lemos um monte de texto bíblico. E estamos vivendo isso? Quem lembra daquela música? Eu preciso de você. Isso, muito bem, nós sabemos a letra. Eu preciso de você, você precisa de mim. Será? Quando? Quando você emprestou o seu ombro para alguém? Quando você pediu o ombro de alguém emprestado? Quando você precisou de alguém? E quando alguém precisou de você? Você estava ali? Você estava disponível? Você pode responder. Mas cantar nós cantamos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nossa, o Davi está cantando assim. E às vezes a gente fica só reparando. Você precisa mesmo do outro? Precisa mesmo, de verdade, no seu coraçãozinho aí? Precisa? Você precisa de mim? Não sei. A gente fala que precisa, mas a gente nem sabe o nome do outro. A gente não sabe nem a idade, o aniversário. Passou meu aniversário, nem recebi parabéns, cara. Praticamente de ninguém. Você precisa de mim mesmo? Cara, a verdade é essa. Me desculpe. Na verdade, não vou pedir desculpa. Sou arrogante. Mas se você vê alguns textos da Bíblia, que às vezes ele soa também como arrogante. Lembra de Jesus chegando lá no templo e a galera vendendo tudo lá. Jesus fez o quê? Passou a mão na cabeça, beijinho e valeu, galera. Salve, galera. Não. Porque ele ama. E quem ama a igreja, quem ama o evangelho, luta por isso. Mesmo eu expondo aqui a minha cara pintada, você precisa? Durante a semana, quantas mensagens você mandou para alguém desejando alguma coisa a ela? Se lembrando dela? Não sei. Precioso és para mim, querido irmão. Uau!
precioso. Então tá bom, né? Isso aí, lado a lado, é lindo. As nossas letras são lindas. Mais lindo será quando nós vivermos as nossas letras e vivermos a palavra de Deus. Atos 9, capítulo 4 diz: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Já parou para pensar que talvez você está perseguindo o Evangelho? Já parou para pensar que talvez você está perseguindo Cristo sem saber? Paulo perseguia Cristo Jesus porque ele não conhecia Jesus. E o fato dele não conhecer a Jesus, ele perseguia Jesus achando que estava fazendo o correto. Não se iluda com o ativismo, não se iluda com os títulos, não se iluda. Deus sonda o seu coração, os nossos corações, as nossas vidas. Paulo precisou cair do cavalo. Nós precisamos simplesmente se render a Deus, sem cair do cavalo. Há ainda essa opção, né? E aí a canção que o André cantou, parte dela diz assim: só você mesmo pode responder, por trás da aparência onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando o teu vazio, Deus e o travesseiro sabem. Quem é você quando ninguém vê? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, todos conhecem. Quem sabe você, mesmo sabendo que Deus tudo sabe, continua tentando maquiar a sua vida, maquiar a sua religião, afagar o seu ego, os seus próprios desejos, os seus próprios conceitos. A Bíblia diz que haverá um tempo onde será como comichão no seu ouvido, no ouvido das pessoas, ao se falar dos princípios da Bíblia, porque as pessoas que quererão seguir os seus próprios princípios. É importante nós olharmos para nós e vermos se nós estamos seguindo os nossos próprios princípios ou se nós estamos seguindo os princípios bíblicos, a palavra de Deus. Lucas 12, de 2 a 9, diz o seguinte: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. Preste atenção. E o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Olha só. Segura essa aí. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo. Esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ei, aquele que negar ao Senhor também será negado diante dos anjos, diante de Deus. Olha só. Eu vou descer. Eu não sei quando eu vou estar aqui novamente, então presta atenção. Presta atenção, de verdade. Nós vivemos em um tempo do
tem nada a ver. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas levantam bandeiras para defender direita ou esquerda, para defender um monte de coisa. E vivemos um tempo onde as pessoas vêm para dentro da igreja e não defendem o evangelho. Diante do evangelho, elas se calam, elas têm vergonha, elas ficam reprimidas. Ai, meu Deus, o que eles vão achar? Que eu sou bobão, que eu sou chato. E aí tu vai para a faculdade, começa a estudar e começa a ouvir um monte de ideologia e você começa a adentrar e embarcar nessa ideologia, achando que está tudo suave, tudo legal. Ah, é assim mesmo, Deus é amor, então salve aí. E começa a viver de uma forma na qual você acha que está tudo bonito. Só que nós precisamos viver os princípios da Bíblia. Eu vou falar uma coisa aqui, e eu sei, tenho certeza absoluta, que você, apedrejado, seja o que, eu tenho certeza absoluta, Aline, que isso vai acontecer, mas eu vou falar. Olha só, cara, vocês que têm filhos então, não sei o que nós estamos fazendo, mas porque nós não estamos gritando nas praças, nas ruas, em qualquer lugar, sobre o amor de Deus, mas nós colocamos uma camisa no peito, uma bandeira estendida e vamos para a rua protestar. Cuidado, porque talvez você está imbuído, sendo doutrinado, sendo levado por vãs doutrinas. A Bíblia fala sobre isso. E talvez você está pregando uma ideologia porque você está defendendo uma bandeira. É isso mesmo. Pasmem ou não. E estou aqui. Que lancem as pedras. Eu, Davi, não consigo entender, compreender, captar, discernir como um cristão pode se dizer cristão e defender uma bandeira comunista. Fala aí para mim, que venham as pedras. Davi, você está falando? Tô, porque muito se esconde. E por que a gente não fala sobre isso? Precisamos falar, porque eu escuto pessoas falando aos redores. E por que nós não falamos? Por quê? Se você tem argumento suficiente para defender a bandeira do comunismo, se você tem argumento suficiente para defender o apoio ao aborto, o apoio à liberação das drogas, eu te desafio lá fora a vir me argumentar e contrapor diante da palavra de Deus se eu estou errado ou não. Eu te desafio. Sabe por quê? Ontem a gente estava na pizzaria, depois do acorde. E a gente estava rindo, brincando e zoando. Inclusive eu estava lá. Lula livre. Nós somos uma igreja, nós somos uma família. Eu não falo isso com a minha mãe, não falo isso com o meu amigo André, com o meu amigo Guilherme. Não falo isso. Por que nós não falamos isso na igreja? Porque existe um problema que nós cristãos precisamos resolver. Se a gente olha para o Novo Testamento, se a gente olha para o Antigo Testamento, as pessoas pregavam e davam as suas vidas, davam a cara a tapa em prol do Evangelho. E hoje nós os refutamos em nós mesmos, dentro das nossas casas, mas saímos para defender ideologias erradas. Se você acha, pensa, tem toda a convicção que eu estou errado, eu te convido depois nós conversarmos. E eu quero que você me prove pela Bíblia. Porque nós somos cristãos e nós vivemos pela Bíblia. Onde você pensa que Jesus defenderia o aborto? Ai, Davi, isso daí é só uma brechinha que você está... Não. Busque os fundamentos do comunismo. Busque as fontes. Davi não pode falar de partidos na igreja, mas eu estou falando. Cuidado com o que você está pregando. Cuidado com as ideologias que você está ensinando. Ai, eu sou machista. O quê? Onde a Bíblia te ensina isso? Se Jesus amava e respeitava todo mundo. Ai, eu sou feminista. Aonde a Bíblia mostra que você tem que ser feminista? Aonde? Fala para mim. Pode falar agora mesmo, gente. Aonde? Hã? Ninguém? É sério, é uma pergunta. Ninguém? Então, por que a gente vê pessoas pregando aí e difundindo isso daí? Ué,
Por que agora a gente se cala? Estranho? Cuidado com o que você tem vivido. A Bíblia diz que nós passaremos por um juízo. Aquele que negar será negado. Cuidado com a sua bandeira. Nós precisamos sim falar de política. Nós precisamos sim falar, porque isso está entrando dentro da igreja, está entrando dentro da sala dos adolescentes, dos jovens, e está contaminando. Eu não posso me calar. Eu não quero chegar diante de Deus e Deus falar que eu fui omisso. Não. É ruim ouvir isso? Claro que é. É massa eu estar aqui na frente, todo mundo olhando para mim, eu me expondo dessa forma, mas é necessário. Ainda que eu esteja com essa maquiagem, já deve estar tudo borrado, porque eu estou suando, transpirando. Para encerrar. A correção, a palavra de direção é dada de quem ama para quem se ama. Aquele que diz seu amigo e não é seu amigo, ele vai bater no seu ombro e vai falar, isso aí, continua. A Bíblia nos mostra o caminho. Vivamos o caminho que a palavra de Deus nos mostra. Eu te convido a fechar seus olhos. E se você consegue orar, eu te convido a orar. Talvez o que está faltando para você é chorar diante da presença de Deus. Talvez tem muito tempo que os seus olhos não são lubrificados por lágrimas a favor de Jesus, se derramando na presença de Deus, entregando tudo que tem. Talvez você só está cantando isso, mas não está sentindo é nada. Cuidado com as suas prioridades. A sua ideologia tem que ser a Bíblia. A sua bandeira tem que ser Jesus, porque Ele é o nosso estandarte. Nós não somos embaixadores de Deus ou não? Coríntios fala sobre isso. É sim, sim ou não, não. Não tem nada a ver, talvez, quem sabe. É sim, sim e não, não. Aquela mulher diante de Jesus. Jesus disse, atire a primeira pedra. Você é livre para atirar as pedras. Mas haverá um tempo. Haverá um tempo que você estará diante do trono de Deus. E aí vai ser você e Deus. A sua ideologia, ou a ideologia que você tanto ama guardá-la em si, não vai te salvar. Os seus medos e ponderações também não. Porque se lhe falta sabedoria, a Bíblia fala que nós temos que pedir sabedoria. Porque se lhe falta ou se você tem vergonha, timidez, a Bíblia fala que Ele resolve isso. Mas você precisa se entregar. Se entregar. Seja humano. Você é um ser humano. Não viva de aparências. Não seja um robô. Venha para a igreja adorar. No momento de louvor, louve. Expresse a sua adoração. Você já ensaiou? Agora deixa fluir. Qual foi o último momento que você sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida? Impulsionando o seu coração, deixando a sua pele arder. Qual foi o último momento que você ouviu a voz de Deus falando com você? Ei, meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Lembra quando Jesus foi batizado? Lembra de Jó? E aí? Agora lembra de você.